O Hugo de Freitas fez esse vídeo aqui falando sobre os 15 aprovados na prova da FGV para a Polícia Civil do Piauí. Então veja que os aprovados não são necessariamente os melhores. Eu não sei exatamente, tá, pessoal? Claro que tem gente que pode ter mandado bem, mas hipoteticamente aqui... Não, mas aí não, você né? pode Não, ter pô, sido... Hugo... Não, se o cara tá dentro dos 15 e fez 50% de tudo, ele é um dos melhores. E eu fiz uma pesquisa, eu já identifiquei alguns padrões, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu acho. Aqui, ó. O que mudou do padrão antigo para o novo? Peguei aqui a Polícia Civil que fez o pessoal ser desclassificado, ser eliminado. Vamos ver se eu concordo com o Hugo, né? E, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo aqui. Bem, galera, e a FGV, mais uma vez, protagoniza aí sei lá, uma das maiores... FGV protagonizando uma das maiores aberrações em concurso público da história, que foi o concurso da Polícia Civil do Piauí. A FGV conseguiu a proeza de fazer uma prova tão difícil que os professores foram resolver a prova, erraram tudo, de casa, no ar-condicionado, e segundo o Olho na Vaga, né, sites especializados aí em gabarito e tal, que faz o ranqueamento, você teria 150 vagas e apenas 15 aprovados, porque todo mundo foi reprovado. Então, o concurso tão difícil que você tem apenas 15 aprovados. Vamos comentar um pouco sobre isso. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo deste canal, dos vários canais de concurso. Para quem não sabe, eu estudo mais ou menos desde 2019, atualmente sou escrivão de polícia, e o Hugo, desde que eu estudo, o Hugo já estudava para concurso, já estava no objetivo de se tornar servidor público. A gente fez praticamente as mesmas provas a partir de um determinado momento, Polícia Civil do Rio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não sei se ele fez PCDF, mas foi naquele período. E no momento em que ele foi aprovado no TJ, eu fui aprovado na GCM de São Paulo e na Polícia Civil de São Paulo. E logo depois ele saiu. Eu vejo que é uma pessoa que leva muito hate na internet, mas eu não entendo o motivo, porque ele faz um conteúdo de muito valor, inclusive sigam o Hugo, ele faz um conteúdo muito bom. Qualquer tema que você procurar vai ter no canal dele, é um conteúdo bom, que é educativo e serve para qualquer nicho aí do mundo dos concursos. Mas assim, eu fiz uma pesquisa e eu vi que, assim, em parte, eu concordo com o senso comum, concordo com, uma prova com 15 aprovados, não tem como a banca não ter pesado a mão, né? Mas eu dei uma analisada na prova, fiz uma pesquisa, e eu vi que também, assim, eu tenho uma tese, fica aí até o final, vamos ver se vocês vão concordar comigo ou não. Bem, a FGV ela está sempre envolvida em polêmica. E agora, recentemente, né, ela aplicou Isso é verdade. Semana, eu já fiz a prova da FGV na Polícia Civil do Rio, fiz de inspetor e investigador. De inspetor eu reprovei, nossa, fiquei mal, e de investigador eu fiquei como excedente. E é uma banca naturalmente difícil. Da Polícia Civil do Piauí. O que era essa prova, então, pessoal? A prova tinha, né, se não me engano, eram 200 vagas, e você tinha vagas ali para delegado, perito e oficial investigador. Para oficial investigador, né, o cargo mais famoso, acredito, você tinha 150 vagas. 15 aprovados. Essa é a estimativa, com informações extraoficiais, né? Sites de ranqueamento, a galera cadastra nota, etc. Deixa eu mudar aqui a velocidade para poder... Na verdade, menos de 15 para não ficar tão rápido pessoas também. conseguiram fazer o mínimo. Por quê? Porque eles fizeram, nesse edital, a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Você tinha que acertar 50% em cada matéria. Então, se o concurso tinha ali, vamos por 10 matérias, você poderia ter gabaritado 9 matérias, mas se em uma delas você acertou apenas 40% das questões, ou seja, não chegou nos 50%, reprovado o concurso. Geralmente você vê cláusula de barreira de que jeito? O bloco de conhecimentos básicos e o bloco de conhecimentos específicos. Então, o bloco de conhecimentos básicos, vamos supor que você tem 4 matérias ali, e aí você tem que fazer metade das questões. Bloco de conhecimentos específicos, tem ali 6 matérias. Bem, um candidato bem preparado vai fazer 50% das questões de cada matéria.
né? Dificilmente um aprovado vai, vamos dizer assim, zerar uma matéria inteira. É difícil, né? A galera geralmente se prepara, tem capacidade para isso. E o que aconteceu? Menos de 15 pessoas tiraram o mínimo. Quer dizer, você tem 150 vagas e apenas 15 aprovados. Não tem mais aprovado, não tem como tirar outros aprovados. Por quê? A cláusula de barreira elimina todo mundo. Os professores foram fazer a prova e os professores... Teve professor na informática, por exemplo, essa prova de informática, que de 8 questões acertou 2. Aí você me diz, como que um professor em casa... Vamos ter que avaliar isso aí, consulta, mas no ar é muito condicionado, pouco, né? cara tranquilo. De 8 ali, questões né? Só dá faz mais isso, aí de acertou 20%. 2. Quem dirá o candidato na hora da prova, fazendo outras dezenas de questões em 5 horas de prova, cansado, etc. Claramente, aí vamos lá, né? Então é isso. E aí você teve... Eu vou fazer um contraponto aqui, tá? E não discordando do senso comum que fala que a prova elevou o nível, que existem questões que têm assuntos que não são de noções de informática, eu concordo, não são de noções de informática. Eu sou suspeito para falar porque eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho pós na área, trabalhei 15 anos na área, né? No meu entendimento, essa questão de informática, não é que a questão em si ela é muito mais difícil do que o normal. Ela pode ter fugido do padrão do edital? Pode. Porque se está noções de informática, não pode ser cobrado TI. Mas quem se preparou, por exemplo, para uma PF, já tivemos prova da PF em 2018, prova em 2024, não foi isso? Eu não me lembro agora se teve outra. Teve a Polícia Civil do Distrito Federal, tivemos outras instituições que cobravam algo similar. Você já tem um padrão de que as instituições policiais estão tendendo a cobrar mais TI. O que não pode é fugir do edital. Não pode, o edital é a lei do concurso, né? Mas olhar a questão, eu olhei as questões, olhar a questão e dizer que é uma questão absurda também não é bem assim. Não estou falando que eles não desceram a mão nessa prova, desceram. Mas tem questões que se você tem uma noção de TI, vou dar um exemplo, segurança da informação, IA, blockchain, criptoativos, você vai conseguir resolver. O problema é você ir fazer a prova sem ter essa noção, sem ter noção de que isso vai ser cobrado. O diretor do se isso está no edital ou não está, aí a gente vai ter que ver. Civis de Piauí que se manifestou. Ele falou o seguinte, né? Ele falou assim, a FGV está de parabéns. Donos de cursinho têm que entender que com concurso é para selecionar os melhores profissionais, com a finalidade única de prestar um serviço de extrema qualidade à população. Interesse é público e não de empresas que ganham dinheiro querendo adivinhar questões e passar macetes a clientes. Parabéns, FGV. Parabéns aos futuros oficiais investigadores da Polícia Civil do Piauí. Bem, longe de mim defender os cursinhos tradicionais de concurso, né? Mas quando você tem um concurso com 150 vagas que apenas 15 pessoas passaram e esse concurso não é para diplomata, me desculpa, tem uma coisa errada. Se a gente tá falando de um concurso da diplomacia... Tem alguma coisa errada. Eles pesaram a mão e isso não é normal. Isso daí parece ter idiomas, concurso de juiz. Dezenas de matérias. Que acontece isso. Que acontecia, nem hoje em dia nem acontece tanto. 100 vagas e passou 50 pessoas, passou 20 pessoas. Tá bom, né? Agora, com todo respeito à Polícia Civil do Piauí, menos, né? Muito menos. Ou seja, há uma clara falha em você elaborar uma prova extremamente difícil. Porque não é possível que de 37 mil inscritos, que esse foi o quantitativo, só 15 são inteligentes. Todo mundo é burro. Foi isso que o diretor do sindicato deu a entender, né? Tipo assim, os cursinhos estão reclamando aí porque eles tentaram cravar questões, os alunos deles, todo mundo tomou pau na prova, e a FGV fez um excelente trabalho, porque selecionou os melhores. Meu amigo, não selecionou os melhores por si só.
Porque reprovou todo mundo, selecionou 15. Como é que você vai preencher essas vagas? Você vai fazer outro concurso? O Reis fez uma prova que, tudo bem, é nível médio, né? Um concurso mais simples. Se não me engano, foram 4 ou 5 matérias somente no edital. Mas você faz uma prova tão fácil que aconteceu o quê? Todo mundo gabaritou a prova. Então, você tinha que gabaritar a prova. Se você errou 2 questões, você tá fora. Ou seja, isso não mede os melhores, porque fica muito subjetivo. É uma prova fácil. Porque você tem que fechar a prova. Uma prova extremamente difícil como essa, que você de 150 vagas preencheu só 15, é uma prova desequilibrada. É óbvio. Você não seleciona os melhores. Nesse aspecto aqui, Então, eu discordo a do banca, ela é conceito paga que ele usou. fazer uma prova Ele falou assim, equilibrada. você não seleciona É um os melhores. absurdo o dinheiro público ser usado. Porque de 150 vagas tinha 15. E sendo que deveria ter muito mais aprovados do que 150 vagas. Mas o conceito de melhor é quem chegou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, se 15 passaram, os 15 são melhores que o restante. Mas é só uma questão conceitual. Vamos ver se ele tem alguma lógica aqui por trás disso Uma licitação aí. dessa custa milhões de reais. Milhões de reais. E a FGV é paga com dinheiro público para elaborar essa prova. Então a gente, enquanto sociedade, não pode aceitar isso. A banca ganhar milhões de reais para fazer uma presepada dessa. Simples assim. E aí, o ponto é, e agora? Bem, e agora, meu amigo, que há um caminho aqui, né? 2 caminhos. O primeiro caminho é a banca falar, não, a prova foi essa mesmo. Não, não necessariamente, 15, então, né? Mas se teve uma mudança muito brusca no padrão exigido, é natural que mais pessoas caiam do que o comum. O que é incomum serem 15 aprovados, né? Um exemplo disso, ele não pode me deixar mentir, porque acho que ele fez essa prova também. A Polícia Federal, quando fez a prova de 2018, se eu não me engano, ela veio totalmente diferente do padrão antigo, que cobrava muito direito, não tinha TI, não tinha contabilidade, não tinha estatística. Isso derrubou muito candidato bom, que era bom o quê? Em direito. Então talvez o pessoal que passou, né, às vezes também teve sorte aí na hora de ser aprovado, porque a sorte é um elemento também na sua aprovação. Se você tem um certo preparo em determinadas áreas e aquilo que você tem o preparo cai, você vai ter mais sorte do que os outros. Então, por exemplo, uma pessoa que é bacharel em TI, né, a prova veio mais pesada em TI também, não só em TI, em tudo, mas em TI. É natural que ela se sobressaia sobre aqueles que não são bacharéis em TI, não têm experiência, não estudam TI, né? Por quê? Porque já estava vendo. Reprovado não estudou, né? E não merece passar mesmo. A prova é essa, o nível é esse e acabou. Beleza, esse é um caminho. Outro caminho é a banca quebrar a cláusula de barreira. Ela pode fazer uma retificação no edital e tirar essa cláusula de barreira de 50%, por exemplo, e, sei lá, aumentar para 50%. É interessante porque realmente é uma injustiça aí com os candidatos. Imagina, você está se preparando há anos, vai fazer a prova, ainda mais para quem é do Piauí, e você vai lá, faz a prova achando que vai ter um padrão, vai seguir um padrão de todas as outras provas de polícia civil no Brasil, e aí vem essa coisa estratosférica. Matérias, não sei. Mas se você tá aqui, né? Até aqui no vídeo, fica até o final, que eu vou te mostrar. Eu fiz uma pesquisa, eu vou te mostrar o que eles mudaram no padrão antigo para o padrão atual. Obviamente, né, não tem como a gente saber o que está no planejamento da banca, mas se eles estão usando o IA, como cogitaram eles estarem usando o IA, eu usei a IA aqui para analisar também a prova. E eu tenho um padrão aqui e uma noção de mudança que você vai poder usar na sua preparação para as próximas provas. Porque foi assim na Polícia Civil do Piauí, foi assim na Polícia Civil do Espírito Santo também. Não foi tanto quanto no do Piauí, mas foi uma prova difícil. E eu identifiquei um padrão, uma mudança. Fica até o final que eu vou te mostrar para você poder se preparar da melhor forma. Se está gostando do React, já deixa o like e vamos continuar aqui. Aconteceu em outras histórias, né? A Polícia Penal do Ceará, por exemplo, fez a prova foi muito parecida com isso. Uma prova, Polícia Penal do Ceará, pra você trabalhar dentro do presídio. Prova extremamente difícil, todo mundo reprovado. O que aconteceu? A banca teve que tirar a barreira. Quebrou a barreira, porque senão não ia ter quem trabalhasse, né? Só que quando você faz isso,
gera instabilidade jurídica, né? Por quê? Porque imagina os 15 que passaram. Não tem prejuízo. Não tem prejuízo, Foi o seguinte, pô. O cara não teve o direito ali subjetivo à nomeação. Não existe o direito, né? Quando existiu o direito, aí ele não pode ser, os 15 pelo menos não podem ser prejudicados. Mas enquanto está na fase do concurso, não existe prejuízo. Isso é o básico do direito. Mas não estou duvidando aqui do Hugo, não. Estou concordando com ele. Vamos ver a ideia dele aqui e eu vou mostrar mais para frente o que vocês podem fazer para melhorar o estudo de vocês. Então veja que os aprovados não são necessariamente os melhores. Eu não sei exatamente, tá, pessoal? Claro que tem gente que pode ter mandado bem, mas hipoteticamente aqui, você pode ter sido aprovado nesse concurso se você jogou com o regulamento embaixo do braço e fez 50% em todas as matérias. Por quê? Porque você teve 37 Não, mas aí não, né? reprovando. Não, pô, Hugo. Não, se o cara tá dentro dos 15 e fez 50% de tudo, ele é um dos melhores. A gente não pode tirar o mérito do cara. Você não pode chegar e desmerecer a aprovação dos 15 que estão ali. Se o cara tirou 50 e 50,01 em tudo, pô, o cara fez o mínimo, mas ele passou. E os outros que não passaram? A grande questão não é essa. A grande questão é por que foi desse jeito? Primeiro ponto. Por que foi desse jeito a prova? A alteração estava prevista no edital? O edital é lei do concurso. Isso está previsto? Porque se não tiver previsto, cabe, né, a anulação de algumas coisas ali no edital e é até justo que faça essa quebra da cláusula de barreira. É justo com os candidatos, né? E vamos seguir aqui. Vamos seguir. Porque não fez o mínimo. Então o cara que foi lá e fez 50% em cada coisa, ele passou, pode ter passado em primeiro lugar. Inclusive, isso serve para sua preparação. Se você não garantiu a aprovação, saiba que concurso não é só você ser muito bom em eu sou muito bom em penal. Esse aqui é meu livro de cabeceira, ó. Sou muito bom em penal. Mas aí eu não faço o mínimo em informática, eu não faço o mínimo em medicina legal, eu não faço o mínimo na dissertativa. Sabe? Precisa fazer o mínimo. Você precisa estudar para fazer o mínimo. Mais uma vez, não estou falando que quem fez menos do que o mínimo, né? Por exemplo, o cara foi bom em tudo, mas ele fez menos que o mínimo, ele não passou. Ele não é bom. Mas não significa que os 15 são ruins. Aí eu te pergunto, é justo pro diretor do sindicato encher a boca que selecionou os melhores? Justo. Se selecionou uma pessoa que acertou 50% de uma prova, em qualquer concurso normal, aí também... meu amigo, você não sai nem na foto. Aqui a pessoa pode ter passado em primeiro lugar. Se quebra a cláusula de barreira, o que vai acontecer? A lista vai mudar completamente, essas 15 pessoas podem ser reprovadas e não figurar. E essas pessoas vão falar, não, eu joguei com a regra do edital, fiz a prova sob a vigência desse edital. O mago dos concursos já ensinou aqui o direito para vocês. Não existe direito líquido e certo, porque eles estão na etapa do concurso ainda. O direito líquido e certo, o direito subjetivo à nomeação, vem com o edital de nomeação dos aprovados. Vamos lá, vamos seguir. Então, cara, a situação é complexa, né? Até agora que eu pesquisei, pessoal, não vi nenhum pronunciamento, né, oficial da FGV ou da Polícia Civil do Piauí. Vamos ver o que vai acontecer. Você fez essa prova, tá sabendo? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Não só acho, como fiz o react de forma respeitosa. Sigam o Hugo, deem um like no vídeo do Hugo. Vou dar um like aqui, ele merece. É um ótimo criador de conteúdo. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que mudou do padrão antigo para o novo. Peguei aqui a Polícia Civil de São Paulo, 2023, Banca VUNESP. Vocês podem falar, mas é VUNESP, não é FGV, não tem como comparar. Pessoal, não tem como comparar FGV com nada, né? A FGV é a FGV. Mesmo que eu compare essa prova da Polícia Civil do Piauí com a FGV uma outra prova da FGV, vai ser uma prova difícil. Então, vamos pegar um bom edital, uma boa banca, fui aprovado nessa banca, sou servidor dessa mesma instituição, e é uma prova difícil, consegue ser uma prova difícil sem extrapolar
o padrão. E vamos pegar uma prova que já fugiu totalmente dos padrões, é FGV, as 15 aprovados, vamos lá. Ó, última prova de investigador de polícia, aqui tá nível médio, tá, pessoal? Desculpa, na hora que eu fui criar aqui tá errado, é ensino superior. 80 questões, 4 horas, não tem redação, mas tem as questões dissertativas, dificuldade, médio alto. Prova civil do Piauí, 2025, oficial investigador, nível superior, 80 questões, mais redações, 5 horas de prova, muito difícil. Vamos lá, vamos descer aqui. Ó, principais rupturas. A banca FGV usa interpretação teleológica e casos concretos complexos. A VUNESP é mais literal e direta. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês. Para quem não sabe, eu faço esse trabalho de pesquisa. Eu tenho a pesquisa com os aprovados para delegado de polícia. E eu mostro o padrão do que funciona, o que você tem que fazer para ser aprovado. Então aqui, ó, interpretação teleológica. Ela quer o que é ser teleológico? Você saber o conceito fundamental. Entendeu? E casos concretos complexos, ou seja, você não vai só gravar as coisas, você vai saber aplicar no dia a dia. A VUNESP já tem vídeo aqui também, como que eu tirei nota 100 na prova oral na minha prova, como eu fui posição 108 na GCMSP. Por quê? Porque é uma banca que cobra o que está no enunciado. Ah, de acordo com a lei. Você tem que responder de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência. Responde de acordo com a jurisprudência. Seguir isso, você vai sair bem. Vamos lá, mais 1 hora e mais redação. 5 horas totais, contexto dissertativo, argumentativo. Exige planejamento de tempo radicalmente diferente. Ou seja, aumentou 1 hora, mas também as questões permaneceram o mesmo, porém tem redação. Isso requer uma aceleração. Só que os textos da FGV já são textos truncados. Então, essas 5 horas com mais redação já fica uma coisa mais difícil. Nível superior, cargo elevado no nível superior, exige uma autoridade jurídica decisória, não apenas memorização. O que eu acabei de falar. A prova civil, da Polícia Civil de investigador também é nível superior. Então, relevem aí o erro, tá? Medicina legal, tanatologia, lesões, identificação humana, zerados na baseline, que é o da Polícia Civil, e na Polícia Civil do Piauí tem um peso relevante. Então, assim, já mudou um pouco o perfil do que as bancas vêm cobrando. Ó, TEC avançado, ou seja, TI, IA generativa, LGPD, informática migrou de Office básico para ciência de dados, é aquilo que eu falei. Se você tinha uma base boa em ciência de dados, TI, pode ser que você tivesse sido aprovado. Não estou falando que a banca não pesou a mão, né? Vamos lá. Saber regional, conhecimentos do Piauí, história, clima, patrimônio, disciplina autônoma. O que eles querem com isso? Aquele candidato que é de fora do Piauí, naturalmente vai ter uma dificuldade maior. A não ser que o cara quisesse muito ir para a Polícia Civil do Piauí, ele ia já estar um tempo batendo nessas questões de atualidades ali do Piauí. Isso é feito para evitar que certos candidatos que vêm de fora futuramente exonerem, né? Isso é natural, isso acontece o tempo todo. Então, o conjunto disso tudo, vamos fazer aqui uma recapitulação. A FGV já tem um texto mais truncado. Aí ela quer interpretação teleológica, casos concretos, que antes era só cobrança, memorização de lei e tal. Mais 1 hora, mas agora com redação. Já o tempo fica mais acelerado. Então, se você quiser saber o que eu tenho aqui em disciplinas, pegadinhas e estratégia de prova, segue o canal que eu vou soltar o resto da pesquisa no próximo vídeo. Vamos junto desenvolver a tática da aprovação.